Olá, pessoal. Estamos aqui desejando a todos um bom encontro que se inicia hoje, transmitido pela TV Saber Espiritismo e mais alguns canais que se afiliaram a esse projeto e a essa transmissão. Meu nome é Eugênio, eu sou colaborador e presidente do Conselho Administrativo do Centro Espírita Meimei, casa fundada por Chico Xavier em 31 de julho no ano de 1952, juntamente com Arnaldo Rocha e amigos. E sou também responsável e colaborador na casa de Chico Xavier, aqui na cidade de Pedro Leopoldo. Nós administramos o canal Meimei Pedro Leopoldo Centro Espírita. E esse encontro irá relembrar os exemplos de renúncia e amor do nosso querido Chico Xavier, que ficou conhecido como um apóstolo da modernidade ou um apóstolo contemporâneo. E o maior legado que o Chico deixa para todos nós, né, da humanidade, é justamente a abertura dos portais da espiritualidade, nos trazendo a vida no mundo espiritual e as suas relações entre os dois mundos, o físico e o espiritual, né, nessa grande jornada evolutiva de todos nós. A ele, o nosso pleito de gratidão. E dizemos, o Chico Xavier, ele não foi só famoso, o Chico Xavier é muito importante. As mensagens que chegaram através desse querido médium, elas não são só belas, elas são verdades do mais alto. Então, nesse propósito, iniciamos esse encontro que aconteceu o primeiro encontro no ano de 2008, sediado pela cidade de Uberaba. O segundo encontro foi em 2009, sediado pela cidade de Pedro Leopoldo. E nós chegamos ao 15º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, que, com a chegada dos nossos amigos internacionais, né, nós formamos o segundo Encontro Mundial dos Amigos de Jesus Cristo, com Chico Xavier e a sua obra espírita cristã. Nessa abertura, apresentaremos a cidade de Pedro Leopoldo, terra natal de Francisco Cândido Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos, que irá sediar o encontro no dia de hoje. Esses créditos nós oferecemos ao amigo Átila Ferraz, que nos brindou com esse vídeo. Partindo da visão panorâmica da casa de Chico Xavier, onde ele viveu a partir de 1948, iremos sobrevoar a cidade. Os registros encontrados em Pedro Leopoldo de ocupação humana são os mais antigos da América, tendo sido encontrado o crânio de Luzia, cuja idade foi estimada em 12.000 anos. Em 1674, tivemos a presença do bandeirante Fernão Dias Pais Leme, que é citado no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fazendo parte dessa história da Pátria do Cruzeiro. Em 1843, recebemos o Peter Lund, considerado o pai da paleontologia brasileira. Em 1893, o senhor Antônio Alves Ferreira da Silva adquiriu a Fazenda das Três Moças, em razão do potencial hidráulico da cachoeira do mesmo nome, e lá instalou uma indústria têxtil. Sabemos nós que nesse local da cachoeira, onde Chico teve o seu primeiro contato com o benfeitor Emmanuel. Em 1894, inicia-se a construção da Estrada de Ferro do Brasil, buscando o progresso para a nossa cidade. Em 1895, essa estrada foi inaugurada sob orientação técnica do engenheiro Dr. Pedro Leopoldo da Silveira, no povoado da Cachoeira das Três Moças. Em 1901, elevado à condição de distrito. Em 1910,
nasce o nosso querido e benfeitor Chico Xavier. Em 1924, instalada a cidade, que recebeu o nome de Pedro Leopoldo em homenagem ao engenheiro. A cidade possui em torno de 65 mil habitantes. Retornamos à casa de Chico Xavier para que possamos prosseguir o nosso encontro. Meus amigos, no segundo dia, esse encontro será sediado pela cidade de Uberaba. No terceiro dia, será sediado pela capital mineira, Belo Horizonte. No quarto dia, será sediado pela cidade de Torres, Rio Grande do Sul, que irá acolher o próximo encontro. No quinto dia, teremos a participação da juventude. No sexto dia, contará com a participação dos Estados Unidos e Europa. No sétimo dia, teremos as atividades de encerramento, conforme programação. Daremos início, então, às reflexões em torno do tema central, Chico Xavier, o tempo de curar com Chico Xavier. Iremos abordar, então, o tema Chico Xavier e a transcendência da ciência da vida. Vamos, então, queridos amigos, trazer a reflexão para todos nós, que está lá no Consolador. Na pergunta que se faz, Emmanuel, ele traz uma ideia das ciências. E a pergunta é o seguinte: se reconhecemos a química, a física, a biologia, a psicologia, a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação aos demais? Então, as 5 ciências da vida foram abordadas, nessa pergunta ao Emmanuel, que ele discorre para todos nós, A química e a física estudam a ação íntima dos corpos e constitui, uma catalogação dos valores da ciência. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e dos problemas sociais, representam as conquistas da ciência intelectual. No centro de todas, segundo Emmanuel, está a biologia, que significa a ciência da vida, que vem com suas potencialidades revelar o nosso rumo divino, E ele amplia essa questão da biologia. Até agora, a biologia está igualmente encerrada nas escolas materialistas. Na Terra, porém, as suas expressões mais legítimas revolverá para Deus. Seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual, ao exame das fontes divinas da existência. Então, Emmanuel, ele nos apresenta a biologia como essa chave, como esse caminho a ser descoberto, as fontes divinas da existência. Porque, através da nossa presença em espírito no corpo físico, através da reencarnação, é onde nós podemos pesquisar e buscar o ato divino em nós mesmos, no sentido espiritual. Então, a biologia, infelizmente, ainda se encontra muito voltada ou encarcerada na visão materialista, somente do corpo físico. E Emmanuel nos coloca que, através desses enigmas, profundos que ainda existem sobre a origem da vida, a biologia nos dará a explicação a seu tempo, quando se libertar dessa visão tão materialista na avaliação do ser. E vamos ver aqui uma ilustração tão bacana sobre isso, quando Kardec, na coletânea de preces espíritas, das preces para os médiuns, o item 9, ele faz um comentário muito interessante
sobre essa visão espiritual. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo infinitamente pequenos. Para penetrar o mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Então, nesse comentário, Kardec, ele nos apresenta essa chave tão clara da mediunidade nesse acesso às coisas que nós ainda não compreendemos pela evolução material, porque as coisas residem no espírito. Então, teremos que ampliar. Então, através dos aparelhos, a ciência tem desvendado muitas coisas que até então era chamado de mistérios. Mas, com a mediunidade, nós avançamos no entendimento e na compreensão de muitas coisas da relação do espírito com a matéria, né? Pela visão que os espíritos nos apresentam, pela que a ciência espiritual disponibiliza para a nossa observação, para o nosso entendimento. Aqui nos coloca, né, uma passagem de Chico tão novinho, uma criança, sobre a questão de um aborto espontâneo que ocorreu com uma vizinha, em que gerou comentários indevidos do próprio pai. Então, o Chico, numa mesa de café, ainda bem criança, uns 4 anos de idade, ele fala: o senhor está desinformado sobre o assunto. O que houve foi um problema de nidação inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica. Ou seja, né, ela não foi gerada dentro do útero, provocando dessa forma o aborto. Então, a mediunidade de Chico Xavier, né, ainda tão criança, se manifesta em torno de assunto tão importante, né, e tão definitivo para nós. E é o que Hernani Guimarães nos fala sobre a obra do Chico, a obra mediúnica de Chico Xavier, né? Que ele diz o seguinte, que para a obra do Chico a gente tem que ter uma operação de garimpo, e à medida que se repetem as bateadas, vão surgindo os diamantes ou pepitas do ouro mais puro. Entre a riqueza de informações, é comum encontrarem-se interessantes previsões científicas somente acessíveis a ciências ultra especializadas. Então, nós estamos necessitando, né, que essa ciência se ultra especialize para que possa pesquisar na obra de Chico Xavier, através, né, dos espíritos que enviaram mensagens tão claras para todos nós. E tempo de curar com Chico Xavier. A gente se reporta, então, à obra científica, à obra filosófica, à obra religiosa de Chico Xavier, para que possamos entender esse tempo de curar e essa ciência da vida que nós nos propusemos na noite de hoje. Aqui nós temos 3 médicos, Bezerra, André Luiz e Dias da Cruz, presentes na obra mediúnica de Chico Xavier. Bezerra de Menezes, um missionário, né, indicado por Ismael a reencarnar na Terra, no Brasil, para a implantação da doutrina de luz na pátria do Evangelho. André Luiz, um médico com uma visão materialista que descortina o mundo espiritual após a desencarnação e nos conta com grande admiração as suas observações nessa biologia que Emmanuel nos coloca, né, com uma visão espiritual. Dias da Cruz, na sua obra, no seu trabalho,
ele tenta resgatar a fisiologia da alma, ou seja, essa relação tão direta que nós temos espírito, perispírito e corpo, nos mostrando com muita precisão a origem das doenças. Grande admiração temos nós nessa obra que o Dias da Cruz nos apresenta, juntamente com a obra de André Luiz. Dr. Bezerra de Menezes, ele aplica a ciência espiritual evangélica, né? Ele tenta apresentar-nos o Evangelho de Jesus através do seu trabalho de cura, do seu trabalho de orientação e de socorro. Então, é muito rico para todos nós esta apresentação que esses espíritos fazem para todos nós. E para que possamos adentrar mais direto nessa obra que Chico nos ofereceu através do seu trabalho incansável mediúnico, vamos ver o que nos fala o Dias da Cruz sobre isso. Qual acontecia em recuadas épocas dos tempos da iniciação egípcia, a sugestão ainda hoje se reveste de inconcebível importância em todos os planos de nossa vida, mesmo porque toda a vida, no fundo, é processo mental em manifestação. Para que ele possa nos trazer o entendimento da fisiologia da alma, ele nos traz essa matéria mental em manifestação contínua, né? O Dias da Cruz, ele define toda a vida como uma manifestação mental. E nós vamos compreender por que ele se apresenta dessa forma. No livro Vozes do Grande Além, ele nos fala que não é possível, por enquanto, evidentemente, apreciar convosco a fisiologia da alma, né? Mas ele fala que o corpo terrestre é uma máquina de vida humana. Ele nos dá essa separação. E a mente se manifesta valendo de 3 dínamos geradores. Então, ele fala da manifestação da mente através do corpo físico, tentando nos apresentar, tanto quanto possível, essa fisiologia da alma. E ele nos explica, nessa lição, né, que o dínamo, como a gente sabe, é um aparelho que gera corrente contínua. Ele converte energia mecânica em elétrica, através da indução eletromagnética, né? Então, aí que a gente já entra na questão da energia eletromagnética no campo de energia elétrica, que gera um campo magnético. Esse aparelho, bem conhecido dos cientistas, né, ele se apresenta como esse gerador de energia. Então, ele nos compara, né, a mente, ela manifesta com 3 dínamos de força geradora de energia. Vamos ver quais seriam essas forças. Ele fala que o ventre é o dínamo inferior, o tórax é o dínamo intermediário e o cerebelo é o dínamo superior. Então, ele coloca esses 3, o ventre, o tórax e o cerebelo. Na explicação, ele nos traz o seguinte, que o primeiro recolhe os elementos que lhes são fornecidos pelo meio externo, expresso na alimentação usual. O segundo recebe esse material, que seria essa alimentação, combinando com os recursos nutritivos do ar, pela respiração, né? E transmuta-o em líquido dinâmico. E o terceiro, que seria o cerebelo, apropria-se desse líquido, gerando as correntes de energia incessante. Então, aí ele nos dá esse processamento energético que nós temos através do corpo, né? E apropriado pela mente, né? Que gera as correntes de energias incessantes, ou seja, contínuas.
É bem interessante esse esquema que o Dias da Cruz nos apresenta para o nosso entendimento dessa energia eletromagnética. E ele fala: no dímano do ventre detemos a produção do quilo. No tórax presenciamos a metamorfose do quilo em globo sanguíneo. No cerebelo deparamos a transubstanciação do globo sanguíneo em fluido nervoso. Aí que está o grande segredo, né, do mecanismo espiritual através da mente, usando o cerebelo, para gerar esse fluido nervoso. E o que seria esse fluido nervoso que a espiritualidade nos apresenta? O fluido nervoso, ou força psíquica, a desarticular-se dos centros vitais, incorpora-se os raios de energia mental, exteriorizados neles, configurando o campo de percepção que se deseje plasmar, segundo a direção que significa amor espiritual que se dirige a alguém que se escolheu ou preferiu. Então, essa direção ela vai ser aplicada uma direção em favor de alguém ou em favor de nós mesmos. Nesse processamento que sai do fluido nervoso, através de todas as nossas capturas de energia, de alguma forma, né? E nós transformamos em fluido nervoso que o Dias da Cruz nos explica esse processamento e que André Luiz nos esclarece também no mecanismo da mediunidade, no capítulo 20. Ele já nos traz essa energia mental, coadunando com as explicações que recebemos do Dr. Dias da Cruz. Então, dessa forma, pegando essa concepção desses dois médicos espirituais, Dias da Cruz nos aconselha o seguinte: concentramos, assim, força mental em ação contínua e desprendendo-la dos mínimos atos da existência, através dos múltiplos fenômenos da atenção com que assimilamos as experiências dioturnas, atuando sobre as criaturas e coisas que nos cercam e sendo por elas constantemente influenciados. Então, aqui, esses nossos amigos tratam tudo isso como uma energia mental que atua sobre o todo, né? É em ação contínua. Por isso que o Dias da Cruz faz essa comparação magnífica com o dínamo, né? E a gente pode atuar sobre criaturas e coisas, né? E ser influenciado. Então, nós vamos entender por que André Luiz fala para todos nós sobre a direção, né? É sobre a sintonia, sobre onde eu alcanço e onde eu consigo transmitir essa energia, força mental gerada por esse processamento através do fluido nervoso. Bom, por que nós chegamos até aqui e trouxemos Chico Xavier, né? É o que Chico Xavier fez a vida inteira. A vida inteira, Chico Xavier ofereceu para todos nós, no seu mecanismo, né, de vida, pela fisiologia da sua alma, pelo seu trabalho, pelo seu pensamento, pela sua disciplina, pelo seu amor incondicional, pela abnegação, aí a gente pode entender por que Chico Xavier, ao toque de alguém, se beneficiava através desse contato com ele. Por que as pessoas se emocionavam simplesmente pelo fato de estar próximo? Por que Chico conseguia acesso ao coração de todos de uma forma amorosa e simples, sem alarde? Era um processo natural de vida. É a experiência da ciência da vida
que Chico viveu em nossos tempos. Essa experiência é que fez Chico ser quem ele é, né? É aquele médium que tudo que ele ensinou, ele viveu em potencialidade e em amor. Então, essa explicação dos nossos queridos médicos descreve um pouco essa fisiologia, né, que Chico vivia no seu dia a dia, que nós muitas vezes não temos explicações tão claras para entender essa presença de Chico Xavier com todos nós, e essa presença constante que se faz ainda por Chico Xavier através da energia que ele emanou, deixou nos ambientes, que favorece e emociona ainda a todos que buscam contato com as coisas de Chico Xavier. Ali tem uma energia produzida com amor, né? E carinho e dedicação, através desse mecanismo que ele conseguia transmutar do seu espírito através do seu corpo físico, traduzindo essas energias tão favoráveis a todos nós. Nós chegamos até aqui justamente para começar a entender esse tempo de curar com Chico Xavier, né? Nós temos aqui uma palavra do Carlos Torres Pastorino, no livro Técnica da Mediunidade, que foi muito bem observado por Pedro Valente, da União Espírita Mineira, que Pastorino diz o seguinte: a mente jamais cansa, o intelecto sim, pelo desgaste dos neurônios. Então, vamos imaginar a mente de Chico Xavier, né? Incansável, trabalhando dioturnamente, dormindo pouco, se doando a todas as necessidades que batiam à sua porta. Por isso, é por esse mecanismo, né? O que ele descansava eram os neurônios, o cérebro, em poucas horas dormidas, mas a sua mente incansável, como os relatos que ele nos traz dos seus trabalhos, das suas visitas durante o sono. E tempo de evolução para Chico Xavier, né? Isso explica perfeitamente a posição de poucos indivíduos, pois somente aqueles que usam o plano mental conseguem manter em índice elevado a pureza mediúnica. E, principalmente, destacar a pura intuição, a mais refinada das mediunidades. Aquela coisa que Chico sabia tudo, aquela coisa que o Chico sabia os pensamentos. Ele tinha uma mediunidade refinada, uma pureza mediúnica, que ele usava pelo seu plano mental a favorecer as criaturas. Porque assim liberto o eu dos desejos mais comezinhos, das emoções mais grosseiras, a alma extingue-se do ambiente por onde andas. Ela se expande do ambiente por onde andas. Então, esse foi o Chico Xavier, né? Ele, despojado dos desejos menores, das emoções grosseiras, a alma dele se expandia por onde ele passava, né? Através dessas ondas magnéticas que ele emitia. Através do seu trabalho, Chico, ele transcendia, né, perfumes imperceptíveis à origem, ao olhar humano, né? Muitos até duvidavam dessas possibilidades que Chico apresentava, mas ele transcendia, sim, a ciência da vida em favor daqueles que o procuravam necessitados. Vamos ampliar um pouco o nosso entendimento sobre essa matéria mental, buscando em André Luiz,
né? Ainda no mecanismo da mediunidade. A matéria mental é instrumento sutil da vontade, gerando as motivações de prazer, ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero. A alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si mesmo agentes que, por enquanto, ainda imponderáveis na Terra. Do capítulo 4, Matéria Mental. Então, o que nos traz aqui André Luiz, né? Que nós temos essa indução mental através da vontade e que ela se propaga ou ela se expande através das motivações que nós temos, né? Das induções que nós vamos fazer nesse dia em potencial, de prazer, de desgostos, de alegria ou dor, de otimismo ou desespero. Lembremos aí a posição de Chico Xavier diante da vida, né? Uma pessoa com muita alegria, sem nenhum desespero, com todo otimismo, em todos os momentos da sua vida, esperando o melhor e transmitindo àqueles que passavam por sua vida, por seu momento, essas energias da sua força mental, né? Que é imponderável ainda pela medição da Terra. Nós não temos aparelho ainda para medir esses fatos mediúnicos de um médium tão perfeito que transcendia a sua pureza mediúnica, como nos fala o Pastorino, em favor de tudo e de todos. Então, aqui nós temos uma definição clara de André Luiz, conjuntamente com o nosso querido Dias da Cruz, sobre essa matéria mental, que tanto temos que estudar ainda para entender a causa, muitas vezes, dos nossos sofrimentos, das nossas doenças. E Dias da Cruz, né, ampliando essa lição, ele fala que o imã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica. Então, do mesmo modo que pode nos fazer todo o bem, toda a cura, esse mecanismo pode também nos trazer enfermidades tristes, que, segundo o Dias da Cruz, às vezes inicia até com umas doenças fantasmas que vão, né, saindo da possibilidade virtual para a realidade real, porque muitas vezes inicia com essa percepção de fluido, essa geração de energia mental negativa que vai se acumulando entre nós, ou conosco, ou que vamos atraindo pelo pensamento doentio, nós nos contaminamos fluidicamente. Ao invés de estar na presença de Chico Xavier, nós nos beneficiávamos, né, fluidicamente, muitas vezes sem mesmo perceber. E Dias da Cruz, sempre o que ele nos traz, André Luiz, na sua obra, também vem nos explicando. Vamos pegar só um trecho aqui do livro Missionários da Luz, que nos dá essa teoria que o Dias da Cruz nos apresenta, né, sobre a contaminação fluídica. André Luiz, observando a paciente, ele diz o seguinte: vírus mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada, formavam também colônias densas e terríveis. Então, nós vamos ver aqui André Luiz, né, confirmando o que Dias da Cruz nos expõe. E ele, na observação, ele fala completamente desconhecido dos conhecimentos científicos que ele levou aqui da Terra, ou que os aparelhos, como dissemos no início aqui da Terra, conseguiram demonstrar. Então, era quem? Por enquanto, não se tem ainda o estudo. Por isso que Emmanuel nos impulsiona a ampliar, a sair ao estudo da biologia com a visão mais espiritual dessa relação corpo-espírito. E André Luiz ainda fala um pouco mais.
reconhecer-lhes o ataque dos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Então, a admiração que André Luiz apresenta ao ver esse ataque fluídico, né, produzido e ampliado através da influenciação espiritual que levava essa doença, né, esse fato doentio das células. Aqui nós vamos pegar em Kardec, obras póstumas, essa questão da mediunidade, né? Então, Kardec, ele traz lá na rivalidade entre as sociedades, ele apresenta o seguinte propósito: os que pretendem estar exclusivamente com a verdade terão que o provar tomando por divisa amor, caridade, que é todo verdadeiro espírita. Prove-no pela superioridade dos ensinos que recebam e pela aplicação que façam deles a si mesmos. Ora, meus amigos, o mandato mediúnico do nosso querido Chico Xavier respeitou essa lei, né, dos médiuns, que se apresenta no livro dos médiuns, que é trabalhar com amor e caridade, né? E a aplicação dos ensinamentos que se apresentam à humanidade através do seu trabalho mediúnico, né? A gente vê o valor da obra de Chico Xavier através do seu exemplo, que muitas coisas nós ficamos na admiração e pouco entendimento, mas é uma lei daqueles que se encontram sintonizados com o mais alto, é uma lei daqueles que se encontram em produção energética e magnética superior, né, que foi o caso de Chico Xavier para todos nós da humanidade, que muito ainda teremos que estudar a sua obra. Dias da Cruz nos traz também um recurso que é a terapêutica da prece. Recurso esse também que Chico sempre nos recomendava. Escreveu essa lição no livro Vozes do Grande Além, para, depois das explicações, Dias da Cruz nos dá o remédio, né? Ele explica o mecanismo e nos oferece um recurso. Recorramos à prece como elemento de ligação com os planos superiores, exorando o amparo dos mensageiros divinos, cujo pensamento sublimado pode criar de improviso novos motivos mentais em nosso favor ou em favor daqueles que nos propomos socorrer. Novos motivos mentais. É o que Chico, através da ciência da vida, nos ofereceu, né? Sempre ao aproximar da obra do Chico, do exemplo do Chico, da presença dele, novos motivos mentais se nos surgem naquele instante, né? Então, a doação do Chico, ela é inspiradora, ela é o seu processo de auxílio não foi só nas palavras e na ajuda assistencial, foi com sua vida, foi com seu entendimento, né, desse mecanismo da vida e de um verdadeiro cristão, atendendo às recomendações que Jesus nos faz. Por isso que Chico, ele transcendeu, né, a tudo e a todos, através desse mecanismo tão natural em sua vida. Nós vamos contar uma experiência, né, que foi vivida por essa senhora que está aí em casamento, chamada Laura Nogueira Lima, ou simplesmente Laurinha. Ela foi uma médium que trabalhou com Chico aqui na cidade de Pedro Leopoldo,
no Centro Espírita Meimei, mas que teve o seu contato com Chico em momento de muita enfermidade, tanto física quanto espiritual. Ela chegou a ficar em um quarto sem conseguir sair para nada. E a estímulo de Chico Xavier, que ela conseguiu dar o primeiro passo. E nós vamos ver o depoimento dela. Futuramente, pretendo trazer mais completo toda a nossa história e nossa entrevista que tivemos com ela no ano de 2013. Ela veio a desencarnar em 2021, e a ela nossa gratidão também. Nós vamos colocar esse vídeo em que ela conta a sua experiência, o seu contato com o Chico, e como ele se aproximou dessa forma tão carinhosa e a ajudou a superar, não só através da sua mediunidade, mas através desse sua doação pessoal em recursos maiores. Vamos ver o que Cláudia. O doutor César Bonnier Pessoa de Melo, que é um espírita muito, muito bacana, muito homem, muito bom, que trabalhava na Receita Federal, ele me disse assim: olha, você hoje vai encontrar com uma pessoa que é muito querida pelos espíritas, é o Chico Xavier. E você vai gostar demais dele. Você vem e vou te apresentar. Depois da reunião e tudo, eu te apresento. Então, tinha muita gente na reunião, muita gente, mas todo mundo numa alegria enorme. Não tinha lugar para sentar, muita gente em pé, e eu estava sentada. E o doutor César disse: olha, você vai ficar na ponta para você ver o Chico passar. Então, quando o Chico foi aparecer na reunião, muito mal vestido, com os bolsos superlotados de cartas e de pedidos e coisas, né? Era só carta. Era um bolso de carta e aqui assim, estava enorme de tanta carta. E veio com sapatos muito sem meia, sem nada, muito pobrezinho, e veio. E quando ele chegou assim do meu lado, ele parou. E ele disse para mim: Laura, você pode conversar comigo depois da reunião lá em cima? Eu falei: posso sim, que eu fiquei encantada com ele. Que homem bom, meu Deus, que coisa. Eu me senti no outro mundo. Eu não sabia o que eu ia dizer lá. Falei: eu posso. E fiquei esperando a reunião, todo quem começou, e outro começou, e Dona Neném falou, outro Beluto, que estava também na reunião, que era chefe lá da União Espírita Mineira, que estava lá, e me apresentou, depois chegou, e Chico ficou de braços dados comigo muito tempo, e falou assim: Laura, você vai à reunião em Pedro Porto, que eu quero muito falar com você. Eu falei assim: eu vou. Mas eu não tenho que me leve. Como é que eu vou? A Chico falou: não, mas nós vamos arranjar um jeito. Aí o seu Antônio Aleixo, um rapaz que vendia no Mercado Central as latas, ele preparava as latas, ele punha como é que fala, alça nas latas
E ele vendia as latas, ele vivia disso, né? Um homem muito pobre, muito simples. Falou assim, não, o Antônio te leva, não é, Antônio? O Antônio falou, levo sim. Então, eu ia segundas e quartas-feiras na reunião em Pedro Leopoldo, no Luiz Gonzaga, né? E achei muito bonita e recebi logo uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, uma mensagem muito bonita. Então eu fiquei encantada. Eu recebi várias mensagens e coordenei tudo num papel grande, numa pasta grande, mas essa pasta subiu, desapareceu. O rapaz que já faleceu também, Aécio, levou com ele, falou assim, não, vou guardar, depois eu levo lá para você, eu só quero ler. E deixou, sumiu, desapareceu com a pasta, casou, foi embora e perdeu a pasta. Então, eu fiquei muito impressionada com as mensagens, achei muito bonito, comecei a assistir, recebi várias mensagens do Dr. Bezerra de Menezes. Então, eu tenho muita paixão pelo Dr. Bezerra de Menezes, né? Porque ele me deu muita alegria. Bom, meus amigos, aí está o depoimento de Dona Laura, que num momento de muita dificuldade, no meio de uma multidão na União Espírita Mineira, o Chico a identifica, atrás para perto dele, causando essa emoção tão grande, né, de estar perto, de estar próximo, criando nova coragem para que pudesse buscar o socorro, e Chico a estimula a vir para o trabalho aqui em Pedro Leopoldo, e através desse contato com Chico Xavier, ela ganha uma nova vida, ela ganha uma nova experiência. E ela conta para a gente as mensagens que ela recebeu. Uma coisa que eu achei interessante, após resgatar algumas mensagens que ainda ficaram com ela disse que foram inúmeras, mas ela ainda tinha algumas que nos ofereceu para que pudéssemos colocar em nosso memorial aqui em Pedro Leopoldo. E é o que eu vou mostrar para vocês, como que era a entrega dessas mensagens para a Dona Laura, né? Nós vamos ver aqui como que eram encaminhadas, não era simplesmente uma mensagem psicografada, era um carinho, era um estímulo a novos motivos mentais, como nos explicou Dias da Cruz, através da prece, através da modificação mental, da modificação dos hábitos, que ela foi encontrando o seu próprio recurso, né, para a cura. Então, vamos ver aqui. Aqui nós temos uma receita, né, de alguns medicamentos que já nem deve usar mais, né? Mas o que fala Bezerra de Menezes? Nossa irmãzinha continua sob a nossa assistência espiritual. Esperamos em Jesus vê-la fortalecida e valorosa na fé viva, sustentando justa vitória sobre as tempestades das provações. Que Jesus nos abençoe. A prece constitui o clima de esclarecimento em que o seu coração fraterno poderá receber auxílio necessário à aprovação que cabe adotar. Somos de parecer, porém, que deva prosseguir em sua posição de serviço, com a dedicação de sempre
apartando a modificação para um momento mais oportuno. Então, aqui a gente vê nessa receita de Bezerra de Menezes a receita do amor, a receita do incentivo, a receita da transmutação dos fluidos negativos em fluidos positivos, a questão do trabalho, né, que veio a motivar a nossa irmã a se sustentar para as decisões e para o caminho que deveria trilhar. Vamos ter aqui também do Chico, junto à Laura, né? Ele indicando os remédios que ela deveria tomar para que pudesse ir melhorando, né? Mas não deixe de mandar aquele bilhete, aquele incentivo, isso em 15/11/1956. Laura, esses são os remédios que nossos amigos aconselham você, e aqui firmes ao seu lado, sim, conto com a sua colina de fé, porque tudo está bem. Abraços do Chico. Então, a gente vê que, aliado às mensagens, vinha os remédios, mas vinha aquela mensagem que transmutava, que mudava a pessoa para que pudesse promover a sua própria cura. Então, o Chico e os espíritos que assistiam sempre traduziram dessa forma a cura interior que a gente chama hoje, né? E hoje se fala muito em buscar espiritualidade para que possa também receber a cura, correto? Porque a espiritualidade oferece a todos nós, né, a mudança do hálito mental tão necessário para a cura das doenças e para as prevenções. Mas eu acho que ainda se fala muito em espiritualidade, né, como fosse só um sentimento, mas que não fosse uma realidade da existência do espírito. Ainda precisamos ampliar esse registro, né, da presença do espírito na matéria e as suas relações com o mundo corporal, como nos foi mostrado pela espiritualidade, como foi vivenciada por Chico Xavier. Aqui nós temos uma palavra de Bezerra de Menezes sobre a questão da prece, quando ele identifica uma pessoa orando em direção à sua mente, só para a gente compreender a verdade desta questão espiritual. Quando Bezerra narra no livro Tragédia de Santa Maria, ele fala o seguinte: energética vibração mental partida da Terra e emitida por alguém cujas irradiações plenamente se harmonizavam com as minhas, repercutiu em meu sensório espiritual, causando-me surpresa pela intensidade da força positiva com que me chegava essas vibrações. Então, olha, ele fala uma palavra muito interessante, é o sensório espiritual, que é o que os espíritos nos explicam e que nós vimos a palavra de Pastorino falando sobre a mediunidade, né, iluminada do Chico, que adquiriu esse sensório espiritual ainda encarnado, porque o sensório espiritual dele é que identificou Laura naquele momento na União Espírita Mineira, que identificou vários outros que ele chamava nas filas imensas, que muitas vezes já estavam até impacientes para ir embora, mas o amor e a caridade que eu impulsionava acionavam nele esse sensório espiritual, que nós bem sabemos que foi uma mola propulsora no seu trabalho enquanto viveu, e imaginemos agora o sensório espiritual do Chico Xavier no plano espiritual, né, meus amigos? Como esse sensório deve estar aí captando as nossas vibrações, como tem nos auxiliado a todos que necessitam do seu amor, da sua fraternidade. Então, cientificamente, os espíritos já nos provaram, né, através desse mecanismo da reencarnação, as nossas possibilidades de cura ou de doença, de socorro, né, e de amparo, de captar e de emitir. E o Chico Xavier soube bem fazer valer
essa ciência da vida através da biologia da reencarnação. Nós temos aqui um texto que muito me emocionou quando eu ouvi. Chama-se Um Recado para Chico Xavier, que eu gostaria de ler um trecho, que eu acho que nós estamos enviando esse recado para Chico Xavier hoje. Poderíamos falar muita coisa, mas vamos nos deter a esse sensível médium, trabalhador, espírita, o Hermínio Corrêa de Miranda, desencarnado recentemente, que, quando convidado a escrever sobre Chico Xavier, ele traz esse belíssimo recado. Ele começa falando, né, que ele poucas vezes teve a oportunidade de estar perto do Chico e de conviver nenhuma, mas que ele percebia esse sensório espiritual do Chico em favor de todos. E ele nos diz o seguinte: para os que sofrem, do mais alto, consolo lhe foi ofertado, alegrias para que desespera, o testemunho da esperança para o que erra, a certeza do perdão para o que ama, inesperadas luzes para iluminar outras tantas facetas do amor. Para o que desconhece o Cristo, o testemunho renovado das verdades tão simples quanto transcendentes. Como nos diz uma amiga espiritual muito querida, que as abelhas aflitas vinham colher no coração de alguns o néctar que o Cristo ali depositou. Você, Chico, é um desses que tem o néctar e como afugentar as abelhas que convergem ao seu coração? Fica aí o nosso recado ao nosso querido Chico Xavier, né? Que com certeza está nos acolhendo ao seu coração, e nós também, sem néctar nenhum, mas sabendo da sua grandiosidade, também está acolhido no nosso. Que Jesus o abençoe e a nossa gratidão sempre. Estamos caminhando para o nosso encerramento, agradecendo a todos, né, pelo carinho, pela paciência, e que esse encontro continue nos trazendo muito de Chico Xavier, porque é tempo de curar com Chico Xavier. Queríamos colocar, para finalizar, uma frase de Jesus, né, que tanto nos orienta, que tanto inspirou e conduziu a Chico Xavier, ele como um cristão verdadeiro. Então, vamos lembrar, em Palavras de Vida Eterna, a lição 174, Amigos de Jesus. Hoje nós estamos no encontro chamado Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. E Jesus fala o seguinte: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Está em João, no capítulo 15, versículo 13. E Emmanuel tece um comentário. Cristo, porém, dispõe de amigos reais. E esses amigos que existem acima de tudo, porque associam a ele em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos. Então, isso aí foi a vida de Chico Xavier, né? É o legado que Chico deixa a todos nós. E nesse encontro em que falamos de amigos, né, que os exemplos do Chico, que a presença de Chico entre nós, que nós o chamamos de amigo, nos faça realmente ser amigos do Cristo. Que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.
de pé, ele está sempre de pé. Ele está sempre de pé.